Eu não tenho um procedimento, igual a gente fala no processo cautelar hoje, você tem um procedimento comum no processo cautelar e um procedimento especial para o processo cautelar. Tão burocrático a gente é. É tudo um caminho único. O meu caminhar é um só. Não tem dificuldade nesse caminhar. É simplificado. Bom, vamos trabalhar aqui uma situação concreta. O que tem acontecido muito na prática? A gente pega determinadas situações. Situações de medicamento, medicação, plano de saúde ou Estado para fazer determinada intervenção cirúrgica de emergência. Muitas vezes, aborto de anencéfalo. O que muitas vezes na prática as pessoas utilizam? O processo cautelar. Eles não vão com vamos trabalhar o aborto de anencéfalo. Então, o que eu venho pedir? Se pede pela via da cautelar. Decidiu, concedeu, preciso do ajuizamento de um processo principal? A gente começa a perguntar. Porque hoje, no método burocrático, a gente vai ter, como aconteceu aqui no Tribunal de Justiça, uma situação exatamente dessa aí de aborto de anencéfalo. O que eles fizeram? 30 dias, não ajuizou a ação principal do deferimento da medida, a medida caducou. Aí a gente vai falar, bom, caducou, tudo bem. Na técnica ela está lá, caducidade da medida, perdeu a eficácia, mas ela não vai ter como voltar atrás. Porque o tribunal diz que teria que ter ajuizado a ação principal. Aí eu fico pensando, de novo, olha como que a burocracia tira da gente a capacidade, a nossa até capacidade de razoabilidade. Aí você está exigindo que aquela pessoa que já passou por um processo difícil de gestar um feto inviável, de ter que ir ao judiciário pedir para retirá-lo antecipadamente, que ela ajuize para atender a uma questão formal, uma ação principal para declarar o direito dela de ter feito isso, e aí ela tem que ficar alimentando essa dor só para atender questões formais. Porque eu preciso de ter um processo principal, tem que ter uma sentença terminando isso aí. Ou se eu não vou exigir a ação principal, o que vai acontecer dentro do formal, da ideia formal? Vem uma sentença e eu vou declarar caduca a medida. Que eu gerei um outro absurdo. Mandou fazer a cirurgia. Mandou fazer transfusão de sangue de testemunha de Jeová. Mandou fornecer a medicação. Como é que eu volto atrás? Não volto. Por que as pessoas, nessas situações, muitas vezes se valem do processo cautelar e a gente começa a trabalhar com uma ideia de cautelar satisfativa? Por que eles fazem isso? Isso já tem algo revelado. O que a parte quer para solucionar o seu problema? Uma medida pontual. Ela não quer ficar arrastando até uma coisa julgada, até para ter processo principal, para ter pedido principal, porque o pedido dela é um pedido de uma medida provisória. Eu quero provocar o judiciário só para obter a medida provisória. Eu não quero coisa julgada. Eu não quero um procedimento burocrático, longo, mais longo, para só no final eu ter uma sentença de mérito com a força da coisa julgada. Por quê? A minha pretensão está satisfeita com o provimento, ali naquele momento, da medida provisória. Eu quero, na verdade, uma tutela provisória. A minha pretensão se esgata, se exaure e está atendida com a medida provisória. E aí, por isso que se valem do processo cautelar. Para abreviar, porque ele é mais sumarizado. E aí não se ajuiza o processo principal. E aí caduca a medida e você não tem como voltar atrás e fica por isso mesmo. É irreversível. Não vai reverter. Então, o que nós vamos ter aí? O tribunal, nessas estruturas, começou a reconhecer a existência de uma cautelar satisfativa sem a necessidade de ajuizamento de uma ação principal. A possibilidade de eu ter uma medida de cunho
antecipado, uma tutela antecipada, abreviada, sumarizada, sem necessidade de um processo principal. Então, vocês têm aí esses dois precedentes. E o que o código, então, faz? Criou uma tutela antecipada antecedente. Ele criou para as partes uma ferramenta para ir ao judiciário, pedir uma medida de cunho satisfativo, dizendo que ele está contente com essa medida de cunho satisfativo. É a tutela antecipada, antecedente, que está aí nos artigos 303 e 304. Eu vou ter uma petição inicial, que pode ser simplificada, não precisa ser uma petição inicial da ação cognitiva como um toda, porque é pontual. Você não quer discutir o todo, você quer discutir um pedacinho. Você quer uma medida pontual. Se a medida de urgência não concedida, né, o autor vai emendar a inicial, terá 5 dias para fazer a emenda da inicial para prosseguir com uma ação de cognição. Porque aí também não tem como ficar subsistindo, porque o seu pedido era da medida provisória. Você queria uma medida, uma tutela de índole provisória satisfativa, se ela foi indeferida, é o que a gente falou, exaure ali. Eu não vou ficar discutindo só aquela medida provisória. Ou você deduz o principal, ou está extinto. Acabou. Não vamos, repetindo mais uma vez, esquizofrenicamente alimentar o nosso gen burocrático. Não vamos. Simplificou. Emendou a inicial em 5 dias, vou fazer a citação do réu e seguir o procedimento comum. Tudo nos mesmos autos. Tudo continuidade do procedimento. Tá? Se não há emenda no indeferimento, extingue. Acabou aqui. Por sua vez, você fez a sua petição inicial, concedida a tutela antecipada, ela foi concedida. Aí nascem 2 caminhos. 2 possibilidades se abrem. A possibilidade da chamada estabilização da tutela, que também o povo está fazendo um cavalo de batalha onde não tem, né? Que é a estabilização da tutela se não há recurso. Se a parte, aqui está dando um indicativo. Se eu vi na petição inicial, eu disse que eu me satisfaço com a tutela provisória, eu só quero a tutela provisória e ela é concedida, se eu não recorro, estabilizou sem informação da coisa julgada. Eu tenho uma decisão interlocutória estabilizando a situação. Forneceu o medicamento. Acabou. Estabilizou ali. Não precisa de sentença, não precisa de nada. Se não há interposição recursal. O procedimento se exauriu. Olha como é que ele é sumarizado. É uma petição. Posso ouvir ou não um réu, conforme a situação? Decidir. Se eu não ouvi o réu não recorreu, está estabilizado. Ah, significa que formou coisa julgada, eu tenho que fazer mais algum ato, o réu tem que... Ah, vai ter revelia. Nada disso vai acontecer. Nada disso vai ocorrer. Se não houver recurso. Se houver recurso, eu vou ter 15 dias para ditar a minha inicial de 15 dias ou mais. O juiz fixa o prazo, se o juiz não fixou esse prazo. O prazo é de 15 dias. O conveniente é que o juiz fixe um prazo maior do que 15 dias. Por quê? Porque é para se aguardar se vai ou não vai haver recurso. O recurso de agravo de instrumento será interposto, o prazo de agravo de instrumento CPC 2015 é de 15 dias. O prazo é de 15 dias. Então, se fica 15 dias, aí a parte vai ficar naquela coisa, eu tenho ou não tenho que aditar essa inicial, porque eu tenho 15 dias do deferimento. Então, é conveniente que os juízes fixem um prazo para aditamento maior do que o prazo de 15 dias. Por quê? Se, depois de 15 dias, não houve recurso, eu não preciso aditar, encerrou o procedimento ali. Aquela decisão interlocutória estabilizou. Aí fica todo mundo assim, nossa, mas e sentença? Sem sentença? Você começa, abre a mente. Vamos abrir os horizontes.
Porque foi uma medida pontual. Eu posso ir agora ao judiciário pedir uma medida pontual. Eu não preciso ficar inventando caminho, artifício, manobras aí de subverter a natureza das coisas para alcançar essa medida. O Código contempla essa possibilidade, né? Então, a estabilização, ela está regulada aí no artigo 304, né? Ela vai estabilizar se não houver recurso. Então, se houver recurso, não há estabilização, adita e segue o procedimento comum, né? Porque eu fiz uma tentativa, né? Fiz uma tentativa de resolver e acabar aqui com essa decisão, o processo. Mas não consegui. E aqui é a maior crítica que a gente vai fazer à estabilização no direito brasileiro. Porque a gente está vindo com uma estabilização, que é uma ideia muito interessante, é uma ideia ótima, todos os países têm adotado a técnica da estabilização, mas aqui ela já nasce, como a gente tem a capacidade de estragar boas ideias, né? Você está trazendo a estabilização e condicionando a estabilização à não interposição de recurso, numa sociedade que tem a cultura recursal. Aí já está todo mundo assim, nossa, mas será que não vai fazer coisa julgada? Será que isso? Na dúvida eu vou recorrer. Aí você vai recorrer, não vai estabilizar. Frustrou o programa. Por quê? Eles vieram, na verdade, alimentando a cultura do recurso. Aí ele precisava de uma sociedade já que não tivesse a cultura do recurso. Para isso aqui dar certo. Nos outros países, como é que funciona a estabilização? A maioria dos países. Você requer, diz que você não quer coisa julgada, você quer a tutela sumarizada, estabilizada. O juiz decide, ouve a parte, o réu que não concordar, ele pode recorrer, pode fazer o que ele quiser. Que aquele processo vai seguir como uma estabilizada. Eu não vou caminhar, não vou postergar para ter sentença com força de coisa julgada. Ah, réu, você quer a pretensão com a coisa julgada? Você que vai ajuizar a ação para formar a coisa julgada. O custo agora é seu. Você vai pagar as custas, vai fazer a petição inicial. E não vem aqui querer alterar a pretensão da parte, não. É porque eu reconheço que a dimensão da jurisdição ela é muito maior, porque a gente está fechado. Provocar a jurisdição é para obter a coisa julgada. A gente tem o dogma da coisa julgada. Eu aciono a jurisdição na tutela de conhecimento, lá no horizonte, na frente, eu estou vendo a palavrinha lá, coisa julgada material. Eu só consigo caminhar enxergando lá no horizonte final a coisa julgada material. Agora, eu vou poder vislumbrar um horizonte mais próximo, que é uma decisão estabilizada. Olha, meu caminho sumarizou. Eu tenho esse direito, eu tenho o direito de provocar o judiciário, de dizer que eu quero esse caminhar. Mas aqui o réu vai poder dizer que ele não concorda com isso e eu vou ter que, à força, continuar mirando o horizonte da coisa julgada material. Nos outros países, não. O meu horizonte é aqui, vou respeitar esse seu horizonte, que é isso que você quer. O réu que não está satisfeito, que abra o outro horizonte, que é o horizonte da ação cognitiva. Então, vocês têm que ela conserva a sua eficácia enquanto não revista, reformada ou invalidada. Você tem aí que ela o faz sem formar coisa julgada, tá? Então, ela não forma coisa julgada, ela conserva, e aí o que você tem? O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º. Então, o que eu tenho aqui? Deferiu a medida, estabilizou, porque não houve recurso, a parte contrária tem até 2 anos para propor uma ação que visa o quê? Rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada. Então, o Estado, eu vou dar o exemplo do medicamento, né? Estou querendo um medicamento, a parte foi lá, eu quero uma injeção, é uma única injeção que eu preciso de um hormônio, é uma dose única, eu quero só isso, estou satisfeita. Então, fui lá e pedi isso. O juiz concedeu isso. O que acontece hoje? Estado recorre.
né? Aí eu vou ter que seguir lá rumo à coisa julgada. Se o Estado não recorre, parou aqui. Aí o que o Estado vai poder fazer? Avaliar melhor, em até 2 anos, vir questionar e, se for o caso, ver declarado que eu não tinha esse direito e querer receber a indenização respectiva. Mas a iniciativa tem que ser dele. Essa iniciativa tinha que ser obrigatória, porque aí sim a gente teria uma depuração no sistema, como acontece na França. Se a gente for pegar, né, qual é a natureza desse prazo? Esse prazo é decadencial de 2 anos. Então, depois de 2 anos, essa decisão adquire uma força análoga à da coisa julgada material. Ela não pode ser mais revista, modificada por uma ação em que eu vou discutir, rediscutir todo o direito. Aí, se eu quiser modificar só pela via de ação rescisória. Então, recapitulando. Estabilizou, tenho 2 anos para modificar. Por via de quê? Ação. Eu vou propor uma ação de indenização para declarar que eu não tinha obrigação, essa medicação não estava lá dentro dos direitos respectivos. Vou fazer isso. Tenho 2 anos para isso. Não fiz em 2 anos. Eu tenho 2 anos, eu só vou modificar esse conteúdo através de ação rescisória. Eu vou poder ajuizar uma ação rescisória. Porque aí ela está com a força análoga, e se os senhores forem lá no capítulo da ação rescisória, os senhores vão ver que a ação rescisória hoje não é só para sentença de mérito. Qualquer decisão de cunho meritório é rescindível no sistema do CPC de 2015. Exatamente para mencionar que aqui a decisão estabilizada pode, depois de ultrapassar esses 2 anos, eu continuo podendo alterá-la. Mas agora, observadas as hipóteses de cabimento da ação rescisória. Eu fecho a possibilidade, o espectro de cabimento. Bom, a gente precisa aí, né, fazer uma crítica à estabilização. Né? Eu tenho até que horas? Porque começou 2h30? Então tá, estou terminando. 5 minutos? Então é exatamente o tempo que eu preciso. O direito à duração razoável da palestra, né? Então vamos lá. A crítica à estabilização que a gente pode fazer é que, quando eu crio essa cultura recursal, a gente tem que enxergar que a coisa julgada é em si mesma uma fonte para demora na prestação jurisdicional. Por quê? Porque quando eu crio a coisa julgada, o meu horizonte, a minha meta no processo é a coisa julgada material, está se dizendo que ela torna imutável, indiscutível, etc. e tal. Então as partes vão degladiar muito mais acirradamente quando o resultado final será obrigatoriamente um resultado com a força da coisa julgada material. Então, quando eu tenho nesse horizonte só a possibilidade da coisa julgada material, o meu caminho tem que ser mais complexo, mais longo, mais árido, mais difícil. E a parte é mais combativa. Por isso que se arrasta mais. Quando eu tenho a ideia, né, de um direito de ação numa dimensão mais ampla, como o direito de provocar o judiciário a obter a tutela cognitiva exauriente. Então, eu quero um método, horizonte, coisa julgada material. Ou uma cognição provisória com o horizonte, a estabilização. Esse aqui, se ele fosse prestigiado, ele poderia provocar, muitas vezes, o encerramento da relação processual ali. Igual um cliente, numa ação civil pública de consumidor, foi uma liminar deferida contra ele, ele me ligou, faz uma proposta, eu quero... Aí eu olhei a natureza da medida, eu falei assim, olha, se fosse você, eu olhava internamente, qual é o custo de você fazer essa adaptação que estão pedindo? Por quê? Né? O custo era botar uma plaquinha lá de fila preferencial. O custo para você fazer isso vai ser muito menor do que o custo de você me contratar. Você manter esse sistema alimentando o seu jurídico aí, tendo que provisionar, tendo que ficar gastando, alimentar sistema, não sei o quê, e a gente arrastando esse processo aí, não sei quantos anos que a ação civil pública tem um horizonte bastante longo, né?
aqui no Brasil. Então, o custo é muito maior. Só que, na prática, o que você vai fazer? Você não tem um instrumento, uma ferramenta para fazer isso. Você vai dizer, ó, desiste, vem cá, reconhece, aceita, pronto, acabou e paga uns honorários ali inicial. Aqui você pode fazer isso, inclusive, sem condenação de honorários. Então, é uma mudança de cultura. Aqui é só uma notícia. Na França, cerca de 90% dos casos, eles vêm sendo resolvidos. Né? Tem um estudo do professor Tarufo, que traz essa questão quantitativa, e mais de 90% dos casos na França, eles resolvem com essa cognição mais sumária da Referré, que é uma estabilização da medida. E o por quê? Porque aqui, né, a contestação pela parte tem que vir por via de ação. Se eu quero o caminho mais longo, eu tenho que ajuizar uma ação para esse caminho mais longo. Eu que sou o réu. Eu não altero o caminhar que a parte trouxe. Né? Então, a estabilização, ela como técnica, ela não conduz ao caráter temporário e acessório comum ao nosso direito vigente. É um verdadeiro procedimento cognitivo sumário que não está atrelado a um principal para a sua ratificação. A ideia é de que é possível solucionar litígios sem coisa julgada material. Então, isso é uma ruptura para a nossa cultura. É uma mudança de paradigma total que o Código está propondo. Agora, isso não vai ter operabilidade se nós não tivermos uma sociedade preparada para receber tudo isso. Porque senão a estabilização é um programa que vai ficar apenas no papel. Como muitas das alterações que foram feitas no nosso sistema, como a ação monitória, né, que vai caindo no desuso, porque a gente tem a capacidade de destruir boas ideias. Né, com o nosso viés litigante burocrático. E aí eu fico perguntando, será que nós queremos mudar? Né? E aí fica uma mensagem final que eu gosto muito, né, que leva à reflexão de cada um de nós. Né, é uma velha parábola, né, de um um idoso, que estava cuidando de uma planta com todo carinho. O jovem se aproximou e perguntou, que planta é essa que o senhor está cuidando? É uma jabuticabeira, respondeu o idoso. E ela demora quanto tempo para dar frutos? Pelo menos uns 15 anos, informou o velho. E o senhor espera viver tanto tempo assim? Indagou irônico o rapaz. Não creio que viva mais tempo, pois já estou no fim da minha jornada, disse o ancião. Então, que vantagem você leva com isso, meu velho? Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas se todos pensassem como você. Não importa se teremos tempo suficiente para ver mudadas as coisas e pessoas pelas quais lutamos, mas sim que façamos a nossa parte, de modo que tudo se transforme a seu tempo. E a minha esperança é a esperança de que, no devido tempo, nós sejamos capazes de nos transformar. Porque o profissional do direito, né, eu acredito muito nisso, a sociedade ela vai se transformar pelas nossas mãos. Porque é a partir do judiciário, é a partir das lutas, dos combates, das teses que nós defendemos, é que a gente altera a nossa sociedade, é que a gente defende, tutela, cria a proteção de direitos e garantias fundamentais. Então, eu espero que esse código seja um convite, né, e que o espírito dele, que seja exatamente um espírito de transformação e renovação, seja capaz de encontrar em cada um de vocês um solo fértil para que essa semente seja plantada e ela frutifique. E nós consigamos, no futuro, eu não tenho a ilusão de que isso se faça num médio prazo, mas que a gente tenha a esperança que as gerações futuras terão um Brasil melhor, terão um judiciário mais eficiente e terão uma sociedade menos litigante. Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, e peço aí desculpas por ter ultrapassado os 5 minutos. Muito obrigada.
Eu gostaria de agradecer a palestra ministrada